Hello, students. How are you? I hope you are great. I am fine. And we are here for one more lesson do Descomplica, nosso curso aí de temas gramaticais, né, e de uso da língua para facilitar a vida dos meus alunos aí. Nesses 10 anos de aulas, eu pude captar vários erros e confusões comuns que os alunos cometem e trazer tudo isso nesse curso para vocês, para a gente também otimizar as aulas VIPs da melhor forma aí e aplicar tudo que a gente aprende aqui, principalmente lá na hora do nosso speaking, certo? Hoje a gente vai falar de articles, artigos, sendo eles o definido e os indefinidos. Eu falando assim, sabe o que eu estou falando? Ou ainda não captou do que a gente está falando ou do que a gente vai estudar? Os artigos definidos e indefinidos no português também existem. Quem são eles? Você já conseguiu captar do que a gente vai falar hoje? Então, continua aqui comigo. A gente vai falar de artigos definidos e indefinidos, como eu falei. Em inglês eu chamo de definite articles e indefinite articles, ok? E aí a gente vai começar introduzindo essas duas perguntas assim, prestem atenção aqui, ó. Eu poderia perguntar, num contexto de que eu tô jogando com uma bola com meus amigos e a bola cai no quintal do meu vizinho. E aí, a bola é a minha, eu vou, bato na casa do vizinho e pergunto para ele, educadamente: Excuse me, could you please give me the ball? The ball. A bola é minha. É aquela bola, a que caiu ali, não é qualquer bola que eu tô querendo de volta. É a bola, a minha, a que caiu ali. Então, esse é um artigo definido, não é qualquer bola, é a bola. Enquanto o artigo definido, eu também poderia fazer a mesma pergunta, mas num contexto diferente. Por exemplo, quero brincar e não tenho nenhuma bola. Então, eu vou pedir, could you please give me a ball? Uma bola para eu brincar, porque eu não tenho bola comigo, eu não tenho uma definida. Portanto, nesse caso, eu estou usando a ball, certo? Então, esse é um artigo indefinido. Simples assim, às vezes eu posso aplicar em ambas as frases, só que quando eu estiver falando de uma bola em específica, ou de um sujeito, de um objeto específico, enquanto a e o an, quando eu não estou falando de algo definido, como o próprio nome já diz. Ok? Seguimos. Certo. Vamos falar um por um agora, começando pelos definite articles, ok? Que na verdade é um só, apesar dele ter a tradução de 4 artigos no português. O the vai ser o, vai ser a, vai ser os e vai ser as. Ele é plural, ele é singular, ele é feminino e ele é masculino. Ok? Tudo isso resumido a the. The, essa é a pronúncia, uma das, porque temos duas pronúncias para esse artigo definido. Eu tenho ele com TH e o E com som de schwa, que eu já falei anteriormente num outro vídeo. O som do schwa nada mais é do que esse som z, o E que vai ter som de schwa aqui, e o TH, um som, um TH vozeado, tá? Que nada mais é do que um D com um zumbido. Z. Esse é o som do THE como o som de schwa. O outro som que o THE vai ter é o Z. Z. Seguimos com o TH vozeado. Z. E agora o som do E original. O E em inglês é como I, portanto vai ser Z. Tudo bem, teacher, mas quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro? O the eu vou usar quando a palavra que está ao lado do o, a, os, as, se tratar de uma palavra que tenha som de consoante. Atenção nisso, som de consoantes. Vocês já vão entender por quê, certo? Isso vai ser um som curto. The. Pronto. Por exemplo, the moon, na frase ali. The moon is so bright tonight. Ou it's the most interesting movie I've seen. Ok? Agora, quando a palavra que está ao lado do the for som de vogal, como no caso das duas frases ali do exemplo, the idea is brilliant, perceba que a pronúncia do the vai virar the, mais longo e com o E original. I. Z, certo? Então, a regra é som de vogal, Z.
Som de consoante the. The idea is brilliant. The engineer explained everything clearly. Ok? Até aqui tudo certo? Dois sons. Provavelmente até então você só estava fazendo o som de the. Mas agora saiba que se tiver ao lado de uma vogal, tem som de z. É quase que imperceptível, né? Na hora de falar rápido, principalmente, mas existe sim uma distinção entre essas duas pronúncias. Ok? Falando agora os artigos indefinidos, temos dois. O a, que é a letra A, e o an. Só que a gente vai pensar o seguinte: quando eu falo eles separado, eu estou ensinando aqui, eu vou falar como eu estou vendo aqui, a letra A, que é a, e o an, que é assim dito. Mas numa frase, a pronúncia desse a aqui vai ser do que? De schwa. A, a, ok? Assim, a. Esse vai ser o som do artigo a em palavras. Tanto a quanto an, eles têm aí, a sua pronúncia e o seu uso também. A mesma coisa que acontecia lá no the, aqui também acontece. Se a palavra que está ao lado desse artigo indefinido tiver som de consoante, eu vou poder usar o a. Se a palavra que vai ao lado desse artigo indefinido tiver som de vogal, eu vou usar o an. Como se vogal e vogal não pudessem se estar perto uma da outra. Assim como consoante e consoante. An termina com consoante, a próxima palavra tem que ser de vogal. A é uma vogal, a próxima palavra tem que ser consoante. Para fazer esse som ficar mais polido, talvez as palavras se conectarem melhor e facilitar a pronúncia de uma frase inteira. Talvez por isso que eles tenham inventado essas regrinhas. Ok? E por que eu falo som de consoante? Frisei isso algumas vezes. Porque não é a letra consoante ou vogal que vai fazer com que eu mude a pronúncia. Porque observem os exemplos que a gente tem ali. Na primeira, I was there an hour ago. An hour ago. Peraí, H é vogal ou consoante? É consoante. Então, Titi, tu acabou de falar que do lado de consoante vai o artigo indefinido a. Como que tem um N ali? Porque eu preciso observar o som dessa consoante. Aqui é o caso de uma consoante silenciosa, de um H silencioso. O som que você ouve aí é o som do O junto com o U, né? Hour, hour. O H é silencioso, portanto, ele é invalidado aqui nessa regra. E aí, eu vou validar o som que eu ouvi. E aí, vou botar o artigo de acordo com o som de vogal que eu ouvi aqui agora. Por isso que é an hour. Na terceiro exemplo, a mesma coisa. Honor, por mais que esteja com uma consoante, essa consoante é uma exceção, porque ela é silenciosa. Isso é raro em palavras com H, a gente sabe que geralmente ela é rasgada, né? Hospital, hotel, the hotel, ok? Or, é a hotel nesse caso, porque hotel tá com som de consoante. Mas honor é um H silencioso. E aí eu vou ter que ignorar essa consoante e tratá-la como uma vogal, que é o que eu ouço primeiro, para botar o an nesse caso. Certo? Agora, olha aqui também a diferença de uma vogal com som de consoante. Quando eu falo university, perceba, university, você poderia me dizer, não, mas esse som é o que é? You. Na verdade, eles consideram esse som como som do Y, do Y, que por sua vez é uma consoante no inglês. Portanto, eu vou desconsiderar que o U é uma vogal e vou considerar que o som que eu estou ouvindo ali é de uma consoante. University. Esse é o som do Y.
ju. É um som bem diferente, ju. É tipo um ju, só que mais aliviado. Então, nesse caso, desconsiderando a letra e considerando o som, eu vou usar o a. Então, ficaria I study English in a university. Ok? Qualquer dúvida que tenha, pode me chamar no WhatsApp, suporte 24 horas aí para vocês, tá? Teacher, não entendi, explica de novo. Preciso praticar, vai ter bastante atividades aqui para vocês fazerem isso também. E último exemplo, a NASA, assim que eu falo essa sigla, scientist called me for a mission. Ok? A NASA. Eu tenho som de N mesmo, então não tem muito o que falar, né? Então, A nesse caso. Na hora de pronunciar. A NASA, ok? Uma NASA, aliás, um cientista da NASA seria a tradução aqui. Eu vou mais para frente para traduzir de trás para frente. Um cientista da NASA. Certo? Então, atenção com as pegadinhas com as letras silenciosas aí, que mesmo sendo vogal ou consoante, pode ter som de vogal ou consoante. E eu preciso analisar isso para poder botar o artigo correto. Tudo bem? Beleza. Mas a gente não para por aqui. O que eu preciso saber também é que existem os zero articles. Seria que um momento que eu não uso os artigos nem a, nem a, nem an, nem the, nesses casos, nem the, nem the, ok? E eu trouxe esses casos aqui para vocês, existem mais, tá? Aqui é só alguns dos casos que você não usa nenhum artigo, que é o que a gente chama de zero articles, e é simbolizado por um O cortado aqui, assim. Esse é o símbolo dos zero articles, certo? Até depois vai ter um exercício ali, pode ou buscar esse símbolo ou não botar nada, no caso, que você acha que não tenha o uso de articles. Então, preste atenção aqui, ó, que eu vou explicar alguns dos motivos para você não usar. Aqui eles estão, mas estão errados, tá? É para sinalizar e mostrar para vocês que eu não tenho que usar o artigo nesses casos. Vamos lá, começando por nomes de pessoas, tá? Eu não falo The Soraya is my best friend. Em português eu falo a Soraya é minha melhor amiga, mas no inglês eu não coloco artigos definidos antes de nomes próprios. Simples assim, tá? Nomes de cidades também não, porém há exceções. Estados Unidos, Reino Unido, eles são os Estados Unidos, o Reino Unido. Então, eles já vêm com um artigo definido aí, the, junto ao nome do país, certo? Países também plurais, the Philippines, você vai usar o the. Mas na maioria das vezes, você não vai usar nenhum artigo ao lado de countries, cities or states, ok? Languages, português, English, French, também não vou usar. Soraya está aprendendo português. She's learning Portuguese, not the Portuguese, ok? No articles before languages. Outro ponto interessante, sem artigos antes de coisas gerais. Vamos lá. Quando eu falo as pessoas, eu tô falando em algo geral. Assim como na frase aqui embaixo, ó, os cachorros são amigáveis, as pessoas são geralmente gentis. Tá vendo? As pessoas, os cachorros, é tão geral o que eu tô falando aqui, que nesse caso eu não precisaria botar o the, não deveria botar o the. Eu falaria: people are usually kind, dogs are friendly. Agora, se eu tô falando de uma pessoa ou um cachorro em específico, aí a coisa muda de figura. Agora, quando eu estou usando de forma geral, palavras generalizadas, assim, a gente não precisa usar o the. Tudo bem? Agora, nessa aqui que eu pulei, tem dois the aqui na frase. The man was overcome by the sadness. Será que esse the aqui que é zero articles? Ou nesse momento da frase que é zero articles? O que você acha? É só um deles. E tem motivo para isso.
The man tá certo aqui. Não tô sendo geral, eu tô falando o homem, então eu tô sendo específica. Foi overcome, ele foi superado. Foi superado, tá? Foi tomado pela tristeza. Sadness, tristeza. Antes de substantivos abstratos, feelings and emotions, não vou usar o the, ok? Por mais que seja por a tristeza, o amor, ok? A gentileza, abstrato. Não vou usar o the antes deles. Essa dica é boa, hein? Ok? E por último, meals, refeições, ok? The lunch was amazing. O almoço estava ótimo. Não. Lunch was amazing. Okay? Lunch will be at midday, not the lunch. Okay? Meals in general, don't use the. É isso. Então temos aí artigos definidos, artigos indefinidos e os zero articles. Deu para entender? Tinha coisa nova aí que eu tinha certeza que você não sabia sobre o uso do the, principalmente, do a e do when. Agora é com vocês. Bora praticar. Aqui eu tenho 15 frases onde eu vou ter que completar com a, and ou the, certo? De acordo com o que está escrito ali. Então, prestem atenção nas minhas dicas aqui para elaborar essas frases, deixem ali as suas respostas, que assim que tiver ali concluído por você, eu vou checar, vou corrigir e te dar um feedback, combinado? Eu não só tenho esse exercício de complete, como o exercício de video comprehension, muito fofo aqui, do garoto inteligente, e ele troca uma ideia com o entrevistador aqui, são crianças, um inglês bem mais tranquilo, com legenda. Eu quero só que vocês repassem os artigos que você vai ver do vídeo aqui nesses espaços, certo? Poderia ser ambos, né? Porque no primeiro momento, antes de assistir o vídeo, eu posso falar a smart guy ou the smart guy. Eu não sei se eu tô falando de um smart guy específico ou de um qualquer smart guy, né? Então, essa diferença aí, quando eu não ver e não entender o contexto, eu não vou saber se o que vai ser usado aqui vai ser o the ou o e, o a, né? Certo? Então, é isso. Específico, definido ou indefinido. O vídeo vai contar para vocês, vocês vão só passar para cá e entendendo essa lógica cada vez mais e melhor, para aplicar lá nas aulas VIPs comigo. Certo? É isso então, espero poder ter ajudado vocês nesse conceito aqui todo de artigos definidos, indefinidos e zero articles. Bons estudos, nos vemos no próximo Descomplica e estou aqui para o que você precisar, ok? Thank you for having me, thank you for watching, and see you next time. Bye bye.